Iremos ver neste vídeo como se deve proceder ao preenchimento da subalínea 6 do ponto 4 do anexo D. De facto, esta subalínea implica ter-se muita informação sobre a empresa no que se refere aos exames médicos efetuados. Neste anexo, deve o técnico identificar se a empresa realizou durante o ano do relatório exames de admissão periódicos e ocasionais. Em caso afirmativo, coloca sim, em caso negativo, coloca não. Caso tenha colocado aqui sim, ele vai ter que discriminar e de forma detalhada a tipologia de exames que a empresa promoveu. A empresa pode ter promovido exames de admissão, ele aqui vai ter que escalpelizar não só o total homens-mulheres, como também a distribuição desse total por subtotais de acordo com os escalões etários, idades até aos 18 anos, dos 18 aos 19 anos, dos 20 aos 49 anos, 50 e mais anos. Para os exames periódicos, a metodologia de preenchimento deste anexo é a mesma. Para o total de exames ocasionais, também é a mesma. Relativamente ao total de exames ocasionais, o técnico vai ter aqui alguns procedimentos suplementares a ter que considerar, porque os exames ocasionais podem resultar de vários motivos, desde a mudança de posto de trabalho, e há que identificar o total homens-mulheres e por escalão etário, desde os resultantes de alterações no posto de trabalho, portanto pode haver exames ocasionais resultantes de alterações no posto de trabalho, e aqui, mais uma vez, o técnico vai ter que preencher o subtotal homens-mulheres e distribuí-los por escalões etários, e pode ter ocorrido também por regresso ao trabalho após ausência superior a 30 dias, resultante de baixa médica ou acidente de trabalho, ou baixa por doença. Portanto, o técnico vai ter que identificar exatamente as razões que deram origem ao pedido de exames ocasionais. Relativamente aos exames ocasionais, está, portanto, a informação preenchida. Basicamente, os exames ocasionais são exames não programados, que são realizados sempre que tenham ocorrido alterações substanciais nas componentes materiais de trabalho e que possam ter repercussão nociva na saúde do trabalhador. E situações de regresso ao trabalho depois de uma ausência superior a 30 dias. Portanto, nestas situações, normalmente são pedidos exames ocasionais e estes devem ser aqui descritos. Entretanto, e prosseguindo, há necessidade também de identificar se a empresa realizou exames complementares. Os exames complementares terão que ser aqui devidamente categorizados e são exames que são realizados para completar a observação e permitir a formalização de uma opinião precisa sobre o estado de saúde do trabalhador. Portanto, os exames complementares são distintos dos outros exames acima identificados e podem, de facto, ocorrer. Neste campo, o técnico vai ter que recorrer a 3 tabelas. À tabela 47, para identificar os exames complementares realizados, e às tabelas seguintes para poder categorizar o tipo de imunizações que a empresa promoveu e o tipo de ações de promoção da saúde no trabalho. Relativamente aos exames complementares, ele terá que consultar a tabela número 47, porque ele vai ter que identificar exatamente o tipo de exame que foi implementado com o código e o fator de risco associado subjacente ao pedido desse exame. Vamos ver então a tabela 47. Portanto, aqui na tabela 47, constatamos que temos todo um conjunto de códigos associados a diferentes tipos de exame. Basicamente, o técnico tem que identificar o tipo de exames complementares que foram pedidos e os códigos respectivos. Temos aqui uma variação. Depois vai ter que também destrinçar ou identificar para cada exame complementar efetuado qual foi o fator de risco associado que justifique esse mesmo pedido de exame complementar. Temos aqui, sem existência de fator de risco, código 00, risco físico, código 01, risco químico, código 02, risco biológico, código 03, por aí fora. Vamos voltar ao formulário.
Portanto, depois o técnico, após identificar o tipo de exames complementares e de fator de risco associado, vai ter que também identificar se a empresa efetuou vacinas no ano do relatório. Se sim, coloca sim, se não, coloca não. Vai ter que recorrer à tabela número 48 para poder identificar com o código correto o tipo de vacinação que foi promovida, e também identificar o número de inoculações promovidas pela empresa e o número de trabalhadores abrangido, dividido entre o género masculino e feminino. Vamos ver então a tabela número 48. Ao nível da vacinação, temos aqui diferentes códigos. Por exemplo, para o tétano e difteria temos o código 01, para a gripe temos o código 02, hepatite B, código 03, imunizações específicas, código 04, imunização do Covid-19, código 05, e outras vacinas que não integrem as categorias anteriores, o código 99. Voltando ao formulário, na subalínea 6 do ponto 4, deve-se também identificar ou confirmar se a empresa promoveu ações de promoção de saúde no trabalho. Em caso afirmativo, coloca sim, devendo-se preencher esta tabela. Em caso negativo, coloca-se não. Tendo-se respondido sim à questão anterior, deve o técnico identificar por código o tipo de atividade de promoção da saúde efetuada pela empresa. Para esse efeito, deve consultar a tabela número 49, até porque vai precisar de confirmar exatamente que tipo de ação é que foi efetuada. Vamos ver. Portanto, na atividade desenvolvida, pode haver, de facto, aqui todo um conjunto de pressupostos e de diferentes atividades. Se, por exemplo, a empresa decidiu desenvolver ações de sensibilização para fumadores, coloca nesse tipo de ação o código 01. Se, por exemplo, se promoveu uma campanha de prevenção do alcoolismo, coloca-se o código 04. Se, por exemplo, se desenvolveu ações específicas no sentido de promover a saúde das mulheres trabalhadoras, coloca-se o código 10. Se, pelo contrário, se decidiu realizar ações de sensibilização de preparação para a reforma, coloca-se o código 14. E por aí fora. Voltando ao formulário. Portanto, o técnico vai ter que identificar o tipo de ação desenvolvida, o número de ações de promoção desenvolvidas na área da saúde e distinguir também quais foram os trabalhadores abrangidos, portanto, quantificar o número de trabalhadores abrangidos dividido entre homens e mulheres.